Salve pessoal, tudo bem? Se você tem 30 mil reais por algum motivo, seja porque perdeu o emprego, F, ou seja porque ganhou algum dinheiro de rescisão, ou por algum outro motivo você juntou dinheiro e quer usar esse valor para investir na bolsa de valores e não sabe por onde começar, esse é o seu vídeo. Nós vamos montar uma carteira de ações com 10 ativos, 4 fundos imobiliários e 6 ações, totalmente voltadas para renda e perfil de longo prazo. Nós vamos fazer a simulação do quanto que você vai ganhar de dividendo todos os meses, ou seja, essa renda passiva, se você investir esse valor numa carteira com bons ativos e bem diversificada. Então já cola com a gente e vamos lá. Primeiro de tudo, ao montar uma carteira você precisa saber qual é o seu perfil de investimento, se é conservador, moderado ou arriscado. Eu vou assumir que você já tem uma reserva de emergência, então não vou tocar nesse assunto. Eu vou focar mais na formação da carteira e como você consegue aplicar esse dinheiro na renda variável. Se você vai entrar na bolsa de valores e você nunca participou desse segmento antes, eu recomendo você começar por fundos imobiliários, porque é uma alternativa mais conservadora. Embora seja renda variável, ele varia muito menos que as ações. Você tem dividendos mensais, porque os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro em dividendos. Eles investem em imóveis, seja galpões logísticos, seja lajes corporativas, que são os escritórios comerciais, sejam em shoppings, em CRIs, seja qual for a modalidade do fundo imobiliário, você terá uma rentabilidade mensal, você terá investimentos em imóveis e você terá uma variação menor no risco da sua carteira. Então, para você começar a sentir como funciona a renda variável e os pequenos sustos que acontecem nesse caminho, eu sugiro que você comece por fundos imobiliários. Começou por fundos imobiliários, vai entrar um conceito que você vai ter que ter de diversificação de carteira. Você vai começar por fundos imobiliários e você vai diversificar entre fundos imobiliários. Uma vez que você fez isso, você vai começar a investir em ações. Começou a investir em ações, você vai diversificar em ações. Beleza? São várias formas de diversificação, tudo isso feito para minimizar o seu risco, para que a sua carteira ela tenha o mínimo de risco possível com o máximo de retorno. Começando para a nossa carteira de fundos imobiliários, eu escolhi 4. MXRF, que é um fundo de CRI, BTLG é um ótimo fundo de logística, PVBI, um dos melhores fundos de lajes corporativas, e XPML, o melhor fundo imobiliário de shoppings que nós temos na nossa bolsa. Vamos começar por esses 4 fundos de setores diferentes e ótimos investimentos. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro fundo que a gente vai falar é o MXRF. É o maior fundo imobiliário de CRI da nossa bolsa, um dos mais diversificados e distribui bastante dividendos. Vamos lá. A composição do MXRF é de 65% de CRI, 15% de caixa para aproveitar novas oportunidades, 12% em investimento em outros fundos imobiliários e o 8% restante em permutas financeiras. Se você levar em consideração o investimento por ativo objeto, a qualificação do investimento voltado do fundo, você tem 39% de crédito corporativo, 23% de comercial, mais 23% de residencial e os 15% de caixa que o fundo possui. Atualmente, a cota do fundo está custando R$10, é um preço bastante acessível. Tá? O P sobre VP, que é um índice de precificação da cota, se ele estiver acima de 1, significa que o mercado está pagando mais por aquilo que vale. Se estiver abaixo de 1, o mercado está pagando menos. E aqui o mercado está pagando praticamente exatamente 1, o que significa que o mercado está pagando exatamente o que o fundo vale, ou seja, está no preço justo. O próximo fundo que a gente vai falar é o BTLG, um dos maiores fundos imobiliários de logística da nossa bolsa e com um ótimo rendimento. O fundo ele é basicamente distribuído na região de São Paulo, que tem 85% dos seus galpões logísticos. Depois nós temos Minas Gerais, com 7%, Bahia e Santa Catarina, com 1% cada, e Ceará, com 6%. Então você tem uma diversificação de galpões logísticos. Esses ativos eles estão diversificados geograficamente, tanto na região Sudeste, Sul e Nordeste. Se formos analisar de uma forma geral o fundo, a cota dele está aproximadamente ali R$100, né? R$101,30. Tem um dividend yield de 9,84%, é um dividend yield bastante interessante para o segmento de logística. O P sobre VP está abaixo de 1, ou seja, o mercado está pagando menos
por aquilo que o fundo de fato vale. Vamos ao próximo fundo. Vamos falar agora do fundo imobiliário de shoppings, que é o MOL11. É um fundo bastante interessante, bastante diversificado. O valor da cota dele está cerca de R$ 106. Ele possui um dividend yield de 9,6%, bastante interessante. O P sobre VP dele está 0,89, ou seja, bastante descontado, e apresentou uma variação dos últimos meses negativa, dos últimos 12 meses negativa, de 1,29. Mas, se você pegar um histórico maior de 5 anos, você pode observar que a rentabilidade dele é bastante interessante. Então, é um fundo bastante relevante aqui no Brasil, que é um fundo de shoppings, apresenta uma boa rentabilidade, bons dividend yields e a cota está barata. O último fundo imobiliário da nossa carteira é o PVBI, um dos principais fundos de lajes corporativas que nós temos. A localização dele está basicamente em São Paulo. 80% dos prédios pertencentes ao fundo são AAA, ou seja, de altíssima qualidade. Isso te proporciona baixa vacância e boa distribuição de dividendos. E o restante é AA, ou seja, todos os imóveis que pertencem ao fundo são de excelente qualidade e estão em excelente localização, nos principais centros urbanos de São Paulo, que é a principal cidade do Brasil. Se formos analisar o perfil geral do fundo, nós temos a cota valendo R$ 90. Nós temos um dividend yield muito bom para o segmento de lajes corporativas, que passa por um momento difícil. O dividend yield está 8,9%. Nós temos um P sobre VP de 0,86, ou seja, a cota está bastante descontada. Voltei aqui para falar para vocês que nós temos vários e-books aqui na descrição sobre como investir na Bolsa de Valores, como começar a investir em renda variável, como investir em fundos imobiliários, o que analisar neles e como viver de dividendos, como você montar essa carteira de uma forma muito mais discriminada, muito mais detalhada, como você pode montar essa renda passiva e ter mais um tipo de renda para somar para você pagar uma conta, para você se divertir, para você fazer o que quiser, ok? Os links estão aqui na descrição e eu tenho certeza de que vai ser bastante proveitoso. Uma vez que nós já falamos sobre os fundos imobiliários, vamos agora falar sobre as ações. As ações eu separei 6. BB Seguridade, que está no setor de seguros. Eu separei Itaú, que está no setor financeiro, o maior banco da América Latina, no melhor setor que você pode investir. Eu separei Vale, uma das maiores empresas do mundo do segmento de mineração e commodities. Separei VEG, a empresa que simplesmente apresentou nos últimos 10 anos mais de 10.000% de valorização e a cada ano ela se valoriza mais. Separei também Sanepar, que está no setor de saneamento. Aconteça o que acontecer, você vai ter que pagar sua conta de água, você vai ter que pagar sua conta de luz. Então ela possui uma previsibilidade de receita muito grande, além de operar em regimes de contrato com o governo. Então a previsibilidade de receita dela é muito importante. Nesse mesmo sentido, você tem a CEMIG, que é uma empresa de energia elétrica, que atua no segmento de geração, transmissão e distribuição de energia. Eu vou deixar o card aqui falando sobre a CEMIG. É uma empresa ótima, bastante rentável e bastante diversificada em suas atividades. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a simulação agora do quanto que você vai investir e o quanto que você vai receber de dividendo. Você vai usar os 30 mil para fazer os aportes diversificado e de maneira proporcional. Tudo isso para reduzir o risco da sua carteira. Esses aportes, eles deverão necessariamente ser parcelados. Você não vai investir na Bolsa de Valores os 30 mil de uma vez. É importante que você aproveite as oportunidades que o mercado te gera. E isso vai acontecer. O mercado ele é cíclico, ele tem as suas altas, ele tem as suas baixas. Quando você tem as suas altas, é muito comum você comemorar por causa da rentabilidade. E na baixa você fica muito triste. Pô, eu investi, estou negativo. Mas é nesse momento que você precisa ir às compras, comprar ótimos ativos a bons preços e rentabilizar mais quando tudo estiver subindo. Vamos à nossa simulação. Essa aqui é a estrutura da nossa tabela, que nós vamos preencher. Nós temos aqui em cima orçamento de 30 mil, temos os setores, tipos de investimento, ativos, valor da conta e por aí vai. Nós vamos montar essa tabela juntos e você vai ver a diversificação por tipo de investimento e a diversificação por setor. Eu quero muito que você preste atenção que ao investir, ao fazer os seus aportes, você necessariamente precisa prestar atenção no peso que cada ativo vai ter na tua carteira. Não tenha uma concentração muito grande em um determinado ativo só porque ele está pagando mais dividendo.
porque você aumenta o risco da sua carteira, porque se algo acontecer naquele ativo, a sua carteira vai sofrer muito. Vamos começar aqui os nossos aportes e construir a nossa tabela. Vamos começar a preencher pelos setores, tipos de investimento e ativos. Vamos lá. Nós temos esse segmento de fundos imobiliários, esse segmento de ações. Eu vou colocar agora os dados de entrada, que são o valor da cota e o dividendo que cada ação e fundo imobiliário pagam por ano. Vamos lá. O dividendo recebido será a quantidade de cotas vezes o quanto que cada ação paga de dividendo por ano. Nós temos um valor. O valor investido será a quantidade de cotas vezes quanto que cada uma da cota custa. A renda mensal vai ser a soma dos dividendos recebidos dividido por 12, para a gente ter esse equivalente. O valor investido vai ser 30 mil e esse valor disponível vai ser 30 mil para a gente ter uma ideia do quanto que a gente vai poder ir nos nossos aportes. Aqui eu fiz a proporção do quanto que a gente vai estar investindo em ações e o quanto que a gente vai estar investindo em dividendos. E vai estar refletido nesse gráfico. O que eu espero é que ele seja o mais proporcional possível. Ok? Então vamos lá. A quantidade de cotas que a gente vai investir no MXRF, vamos comprar 20 cotas. Nós já temos 100% da concentração em fundos imobiliários e nós temos R$200 investido no segmento de CRI. Vou comprar mais 20 de BTLG, 20 de MAL 11 e 20 de PVBI. A nossa diversificação no momento está 100% em fundos imobiliários. Lembra que eu falei no começo do vídeo que nós vamos começar a investir em fundos imobiliários e depois vamos para as ações? É o que nós estamos fazendo agora. E lembra também que nós parcelamos os nossos aportes. Nós fizemos aporte primeiro no MXRF, agora nos outros fundos imobiliários. Vamos investir R$100. Vamos comprar 100 cotas. Agora ficou um pouco mais proporcional. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar agora nas ações. Vamos investir diversificando a nossa carteira. Nós temos uma renda mensal aproximadamente de R$56. Já investimos quase R$7.000 e temos disponível 23 mil ainda para investir. Vamos começar a investir no Itaú, que é uma excelente empresa. Vamos comprar 50 cotas de Itaú, mais 50 de CEMIG, BBSE vamos comprar 30, VEG 20, Sanepar 100 e Vale 30 também. Então você vê que a nossa carteira agora ela está 57% em fundos imobiliários, 43% em ações. E vamos continuar com nossos aportes. Vamos investir agora, comprar mais 20 cotas de MXRF. O BTLG, nós já estamos investindo R$2.000. Não, comprar mais 10 cotas de BTLG, mais 20 cotas de PVBI, mais 20 cotas de CEMIG, BB Seguridade mais 20, mais 100 cotas de Sanepar. Olha só que a nossa carteira praticamente 50-50 e uma distribuição por setor bastante interessante. Nós já temos uma renda mensal de R$153, investimos 22.230 aproximadamente e ainda temos 7.700 para investir. O MXRF eu vou deixar aqui 200, 45, 30, PVBI eu vou manter, Itaú mais 80 cotas, CEMIG eu vou comprar bastante, eu vou comprar 150 cotas. No momento temos R$205 de renda mensal, disponíveis para investir 880, mais ou menos. Eu vou comprar aqui 10 cotinhas de Vale. Temos agora R$300 disponíveis para investir e a nossa carteira deu uma desbalanceada aqui para ações. Eu vou comprar um pouco mais de fundos imobiliários para ter uma equivalência aqui, tá? Tá faltando aqui MXRF, é o menor dos três, menor dos quatro. Vamos ver se dá para comprar 100 cotinhas. Não dá para comprar 100 cotas. 230, ótimo. Investimos praticamente tudo, né? Investimos 29.999, ficou faltando R$1. E temos uma renda mensal de R$214, uma carteira de ações bastante proporcional, acredito eu. 53% de ações e 47% de fundos imobiliários, acho bem ok. Com relação aos ativos, para mim ficou bastante proporcional. No geral, a carteira ficou bem interessante, bem distribuída em tipos de investimento, ações e fundos imobiliários, e nos ativos, né? CRI, logística, shopping, lajes, financeiro, elétrico, seguro. Deixa eu voltar aqui com vocês. I'm back! Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é: você pode ter 30 mil, você pode ter 10 mil, você pode ter R$1.000, ou até menos do que isso. O importante que você pense é: conheça-se a si mesmo, saiba qual é o seu perfil de investimento. Depois, comece aos poucos na bolsa de valores, geralmente pela modalidade mais conservadora que você tem na renda variável, que são fundos imobiliários.
Depois pense na diversificação para reduzir os seus riscos. E no terceiro passo, parcele os seus aportes para você aproveitar as benesses do que o mercado te proporciona, as quedas e as subidas. Na subida você pode vender alguma coisa e na queda você compra. Ok? Esses 3 pontos são fundamentais. Quarto ponto, compre bons ativos. Quinto ponto, compre bons ativos a bons preços. Eu acho que esses 5 pontos, você fazendo o seu dever de casa, vai te dar uma rentabilidade muito boa na sua carteira. Pode não ser a maior rentabilidade, pode não ser a menor, mas será muito boa e será acima da média. Faça o seu dever de casa bem feito, faça ele de forma simples e consistente. A partir do momento que você estiver recebendo R$200, R$230 de dividendo todos os meses, reinvista nos ativos, de preferência aqueles que tiverem mais baratos ou que tiverem mais desbalanceados negativamente na sua carteira. Então, faça esse procedimento que eu tenho certeza de que vai dar bons resultados para você na renda variável, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça dos e-books aqui embaixo na descrição. São muito baratinhos, R$20 cada um, e que vão te dar um start muito bom na renda variável, ok? Então, tenha um grande abraço e valeu!